O problema dá um triângulo ABC, triângulo equilátero. E o problema manda você encontrar dois pontos D e E da seguinte forma. Primeiro você tem que encontrar o ponto D. Ele fala que o ângulo BAD é reto. Então você tem que ter aqui uma perpendicular a AB. O D está em algum lugar desse segmento aqui. E o problema fala também que o ângulo ACD é reto também. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ser reto. Então, o ponto D ele está no encontro de duas perpendiculares. Uma perpendicular traçada a AC, passando aqui por C, e uma outra perpendicular traçada por A, que seja perpendicular a AB. Então, o ponto D está exatamente aqui. Essa figura aqui está cheia de ângulos iguais, né? Por exemplo, o ângulo de 60 e o ângulo de 30 são dois ângulos famosos que tem aí. Vamos encontrar aqui os ângulos de 60 e o de 30. Olha, os ângulos do triângulo equilátero são ângulos de 60. Agora veja aqui. Já que isso aqui é um ângulo reto, significa que aqui é 60 e aqui é 90, quer dizer que esse aqui é 30 graus. Já que aqui é um ângulo reto e aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, esse outro aqui é um ângulo de 60. Se a gente olhar para esse ângulo de 90 graus aqui, ó, BAD, eu tenho 60, aqui eu tenho 90, então quando esse segmento encontrar o prolongamento desse lado, vai ser 30 graus também. Então, eu deixei aqui os verdes marcados para 60 graus e os de 30 graus são os azuis. Aliás, esse aqui vai ser 30 também, né? Porque, olha só, eu tenho aqui um ângulo raso, 180 graus. Se eu tirar 90, se eu tirar 60, quanto sobra para ele? 30. Ali é um ângulo de 30 graus também. Então, essa figura está cheia de ângulos iguais. O problema pede para você determinar esse ponto D, que é o encontro dessas duas perpendiculares, essa e essa, pegar o ponto D e ligar a B. E assim você vai determinar o ponto E. O que o problema pede é a razão entre as áreas dos triângulos BEC, que é esse aqui de baixo, e ABE, que é esse outro aqui. Razão entre as áreas. Olha só, esses dois triângulos, eles têm partes comuns, né? Eles são mais ou menos assim. Vou fazer um esboço. Quando você tem dois triângulos nessa situação e quer saber a razão entre as áreas deles, é só você calcular a razão entre esses lados. Porque a razão entre as áreas é igual à razão entre os lados. Por que isso? Porque esses dois triângulos têm a mesma altura. A altura desse triângulo aqui, que tem a base azul, é a mesma altura desse outro triângulo aqui. Então, se você for calcular as áreas de cada um deles e for ver a razão entre eles, já que eles têm a mesma altura, a razão entre as áreas vai ser a razão entre esses lados aqui. Então, se a gente quer achar a razão entre as áreas desses dois triângulos, o que nós temos que fazer é calcular a razão entre EC e EA. Se eu descobrir EC sobre EA, eu resolvo o problema. E dá para descobrir aqui por essa figura que tem um monte de informações úteis. Olha aqui, lembra do Menelaus?
Você tem um triângulo, passa aqui uma reta que corta dois lados, vai cortar o terceiro lado no prolongamento. Você pode relacionar todas essas razões aqui. Como é que a gente utiliza o Menelaus? O produto desse lado aqui por esse é igual ao produto desse lado por esse. Ou seja, você pode fazer a fórmula MA sobre MB, MB sobre MC, mas você pode também memorizar isso aqui pela ordem das cores aqui nessa figura. Então, eu tenho que esse lado aqui vale A, é o lado do triângulo, aqui é A também, aqui é A também. Olha só, se a gente olhar para esse triângulo aqui, ACG, ele tem dois ângulos de 30, é um triângulo isósceles. Então, se isso aqui é A, isso aqui é A também. Quando a gente for fazer o Menelaus, a gente vai precisar dessa razão entre esses dois segmentos aqui. Mas olha só que esse segmento sobre esse vai ser a mesma coisa que esse sobre esse, ó, porque esse lado é igual a esse, né? Esse aqui não é um triângulo que tem 30 e 30, então esse lado é igual a esse. E esse triângulo aqui é um triângulo do tipo 30, 60, 90. O triângulo 30, 60, 90 é muito importante. Ele tem um cateto proporcional a 1, uma hipotenusa proporcional a 2 e o outro cateto proporcional à raiz de 3. Né? Então, se você tem um cateto menor, para saber a hipotenusa é só você multiplicar por 2. Para saber o outro cateto é só multiplicar por raiz de 3. Então, a gente tem essas relações aqui. Por exemplo, esse cara é igual a esse cara, é o cateto menor, e isso aqui é a hipotenusa. Qual é a relação entre o cateto menor e a hipotenusa? É de 1 para 2. Então, se esse segmento vale x, aqui vale 2x. E esse aqui é x também, porque esse triângulo é isósceles. Então, a razão que eu vou precisar aqui de dA sobre dG, na hora de fazer o Menelaus, é 2 para 1. Não é? Aqui a gente vai precisar dessa razão entre esses dois segmentos aqui de baixo. Eu tenho também, ó, 1 para 2. 1 para 2. E aí eu posso calcular a razão que eu estou precisando, que é EA sobre EC. Vou fazer o Menelaus e vou descobrir essa razão. Então, aplicando aqui o Menelaus, nós temos que esse segmento aqui, que vale A, vezes esse segmento aqui, que é o EA que eu tenho que descobrir, vezes esse segmento aqui, que é X, é igual. Agora eu pego aqui os amarelos nessa figura. Eu vou pegar o BG, que é 2A, vezes EC, vezes o AD, que vale 2x. Então, aplicando o Menelaus aqui nesse triângulo com essa reta, nós vamos descobrir, aqui vai cortar o x, vai cortar o A, eu vou descobrir que o EA vale 4 vezes o EC. Ou seja, o EA é o quádruplo de EC. Então, se o EA é o quádruplo de EC, significa que a área desse triângulo maior é o quádruplo da área desse triângulo menor. Então, a razão entre as áreas que o problema pede é 4 para 1. Quer dizer, na verdade, ele pede o EC sobre o EA, né? Tem que prestar atenção nisso para não errar na pegadinha. Ele quer saber a razão entre a área do triângulo menor e do triângulo maior. Então, é EC sobre EA, que vai dar, então, 1 para 4. É 1 para 4 a nossa razão. Vamos, então, procurar nas respostas. Olha aqui, razão 1 para 4 é essa aqui. Resposta certa, letra B.